Então, nessa ação penal 502 de 1978, depoimento do senhor deputado federal Carlos Henrique Fucese Sampaio. Senhor deputado, como lhe adiantei, Vossa Excelência está nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente. Por força da legislação apenas, senhor deputado, eu vou adverti-lo que, se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Tenho ciência disso. Dito isso, eu passo então a palavra à defesa do senhor Gin Argelo para perguntas que se encontram aí em Brasília. Bom dia, senhor deputado. Bom dia. Vossa Excelência participou da CPMI da Petrobras como membro efetivo? Sim, como membro titular. Como membro titular. Vossa Excelência é filiado a que partido político? PSDB. Há quanto tempo? Desde 1992, é o único partido que me filiou. Nunca mudou de partido? Não. Certo. Vossa Excelência então fazia parte da oposição à época ao então governo? Perfeito. Vossa Excelência, na condição de membro efetivo, alguma vez foi abordado pelo ex-senador Gin Argelo para ele solicitando ao senhor que votasse ou deixasse votar requerimento de convocação de determinada pessoa? Não, nenhuma oportunidade. O senhor senador, o ex-senador Gin Argelo, alguma vez já abordou Vossa Excelência na CPMI solicitando algum ato ilícito ou fora do normal? Não, nenhuma oportunidade. Foi abordado pelo depoimento anterior do senador Flecha Ribeiro a existência de um relatório em paralelo, um voto separado de Vossa Excelência. Tá. Basicamente, o voto de Vossa Excelência, o voto do relator original da CPMI, indiciava diversas pessoas, se você recorda? Olha, pelo que eu me recordo, o voto do relator, ele num primeiro momento, que foi lido, não pedia indiciamento algum. Eu, nesse mesmo dia, ia fazer a leitura do meu voto em separado, onde nós pedíamos aproximadamente 59, 60, não me lembro exatamente, acho que quase 60 indiciamentos e aproximadamente 30, 40 remessa de informações para o Ministério Público em razão do foro privilegiado de alguns deles. Dentre eles, senadores, ministros, ex-ministros, diretores da Petrobras, deputados federais, um ex-senador do nosso partido que já havia falecido, que havia uma denúncia de que ele poderia ter também se envolvido num esquema de corrupção, para dar um fim a uma outra CPI que teria ocorrido. Também pedia investigação neste caso, enfim. Eu me lembro que aconteceu isso. Ato contínuo, a repercussão, antes de eu ler o meu voto, houve uma repercussão muito ruim do não indiciamento por parte do relator. E daí marcou-se uma nova sessão onde ele pediu alguns indiciamentos, mas bem menos do que o nosso voto em separado. Tá, mas nesses indiciamentos que foram pedidos, que foram votados ao final, Vossa Excelência se recorda se estavam incluídos aí algum desses empreiteiros, especificamente o presidente da OAS, o presidente da UTC e outros empreiteiros que já sendo custodiados? Eu não os conheço, nenhum deles pessoalmente, então não saberia dizer, mas eram muitas pessoas, é bem provável que estivessem envolvidos. Eu não sei dizer o nome, porque não os conheço, nenhum deles, nenhuma dessas empreiteiras, eu conheço os nomes. A propósito disso, Vossa Excelência se recorda se a CPMI, os membros, ou algum membro da CPMI, teve acesso aos termos de delação premiada, aos depoimentos prestados em delação premiada ou colaboração premiada até então? Olha, era normal haver o compartilhamento, mas eu não me lembro se foi em 2014, se na época nós tivemos compartilhamentos de delações premiadas. Salvo engano, naquela época ainda não foi possível a liberação da delação, elas ainda estavam em curso. Eu acho que ainda não tínhamos, confesso que não me lembro. Mas se não houve, o que balizava basicamente os trabalhos? Quer dizer, notícias de jornal? Na sua grande maioria, notícias de jornal e vazamentos que ocorriam da própria Polícia Federal, mas de trechos de delações premiadas. Isso eu me recordo. Eu não me recordo se tínhamos já o compartilhamento. O senhor chama de vazamento, esses vazamentos eram publicados nos jornais? Publicados, inclusive com a foto do depoimento dizendo Polícia Federal. Tá, agora vazamentos para um parlamentar, vazamentos para o órgão de imprensa, isso? Só para pelo órgão de imprensa. Pelo órgão de imprensa. Perfeito. Tá.
Vossa Excelência se recorda de... Vossa Excelência chegou a fazer requerimento de convocação? Dezenas. Deixa eu até ler. Os requerimentos que Vossa Excelência, eu tive acesso a eles, Gerson Luiz Gonçalves, Alberto Guimarães, Cessor Severo, Júlio Firman, Humberto Sampaio, Mesquita, Paulo Roberto Costa, Graça Foster, Luiz Carlos Moreira, Felipe Jacques, Roberto Youssef, José Carlos Consenza, Jorge Luiz Zelada, Fernando Soares, Hildo Sauer e José Orlando Azevedo. Eram esses requerimentos? Tirando os dois primeiros, que eu não me recordo dos nomes, os outros todos eu me recordo perfeitamente. Foram esses requerimentos que Vossa Excelência fez? Tá certo. Dentre outros tantos, viu? Mas de requerimento que eu consegui levantar, Vossa Excelência se recorda de algum outro requerimento de convocação, além desse? Normalmente, quando iniciava uma CPI, nós fazíamos realmente dezenas de requerimentos, 50, 60, 70, até porque quando você é o autor do requerimento, você tem preferência na pergunta à testemunha. Então, com certeza, é muito mais do que isso. Eles podem não ter sido aprovados, mas requerimentos eu fiz muito mais. Sim, mas os requerimentos de convocação de Vossa Excelência, então, foram todos apresentados no começo da CPI? Na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Pelas informações que o senhor tinha no início da CPI? Exatamente. Tá certo. Vossa Excelência se recorda de um requerimento de 11 de setembro de 2014, convocando o ex-presidente do Transpre, Sérgio Machado, para prestar depoimento? É bem provável, porque eu me lembro de termos pedido o indiciamento dele. O senhor se recorda quem foi o autor? Não fui eu mesmo? Não sei. Eu não saberia dizer. Não sabe. Como eu disse, são dezenas, é importante deixar isso claro, são requerimentos que são formulados pela nossa assessoria técnica, que fazem toda a análise e cruzamento de provas. Então, muitas vezes eles dizem, e são pessoas com as quais eu não conheço, mas eu me lembro de ter pedido o indiciamento do Sérgio Machado. Certo. Com relação a esses requerimentos de convocação, a deliberação sobre a convocação ou não, como era feita? De forma pragmática. Começava a CPI e era apresentado um plano de trabalho. Normalmente é assim numa CPI. Apresenta-se o plano de trabalho e a partir daí existe uma conversa entre líderes, a mesa diretora, presidente, vice e relator, de prioridades de requerimentos. Normalmente a gente tentava, por sermos a minoria, digamos assim, esmagadora, a gente tentava compor esses nomes, ouvindo pessoas que realmente fossem de interesse da oposição e do governo. Mas perdemos muitas vezes no voto para que pudessem ser ouvidas pessoas que gostaríamos e não conseguimos. Mas o normal é um acordo de procedimento ali na hora. Esses acordos de procedimento, eles são mais próprios do embate político, ou seja, os interesses postos são interesses de governo e oposição? Como regra, sim. Como regra, sim. E à luz do dia, uma coisa que é feita com todos ouvindo, a imprensa acompanhando, enfim. Ou seja, uma coisa transparente. Transparente de forma intensa. E de forma intensa. Muito intensa. Tá. E todos esses requerimentos, então todos esses debates foram transparentes, com participação tanto da oposição quanto do governo? Sempre. Às vezes, quando não havia um acordo no próprio plenário, nós fazíamos uma reunião em separado para chegarmos a um acordo e voltarmos com um acordo firmado de procedimento. Ou seja, quem ouviria naquele dia, quem ficaria para outro dia. Mas sempre com participação de oposição e governo? Sempre. Pelo menos nunca tive conhecimento de que havia uma reunião reservada. A reunião, quando acontecia, era com membros da CPI. E como o acordo que se buscava de procedimento era entre oposição e governo, não tinha sentido fazer uma reunião só das oposições ou só do governo. Era imprescindível que houvesse uma conversa de todos. De alguma forma, o ex-senador Giangella encaminhou, nas vezes em que atuou como presidente, de forma a favorecer determinadas pessoas. O senhor se recorda disso? Olha, eu acho que o senador Giangella participou pouco como presidente. Ele participava algumas vezes como vice, mas a condução era do senador Vital do Rego. Eu tenho a impressão que ele participou poucas vezes, mas em momento algum me procurou, ou eu lembro de ter procurado alguém da nossa bancada com o intuito de direcionar ou não um pedido para este ou para aquele. Então não havia nem boato com relação a qualquer tipo de interesse do Gil? Não havia, para ser muito sincero, eu não tinha conhecimento. O senhor conhece o senhor senador Giangella há quanto tempo? Acho que nesse mandato. Eu acho que ele é senador há mais tempo, mas eu
passei a me relacionar no sentido de senador e deputado, acho que nesta CPI em 2014 eu não tinha convivência, como não tenho até hoje com o senador Ginhagel. Tá, e o senhor, no conhecimento que o senhor tem do senador Ginhagel, o senhor conhece ou tem conhecimento de algum fato que o desabonasse? Não, até porque não foi uma relação assim intensa entre mim e ele, foi realmente ocasional por conta, não era uma relação de amizade, digamos, foi ocasional por conta da CPI. E por causa desse período aí, não tive nenhuma informação, porque não fazia parte do meu meio de convivência. Por último, eu estou tentando só filtrar aqui as perguntas para atender a determinação de Vossa Excelência. Só uma pergunta aqui. O senhor se recorda de uma última reunião administrativa, uma reunião administrativa próxima do final da CPMI, onde foram postos em votação, em blocos, os requerimentos até então apresentados de convocação? O senhor se recorda dessa reunião específica? Eu me recordo, não dessa assim específica, mas eu me recordo que várias vezes eram votados blocos de requerimentos. Precedidos por reuniões de liderança? Sempre. Sempre? Sempre, sempre. Exceto quando não havia acordo, daí era por empate e por voto. E como regra, perdíamos. Aí o porquê até da apresentação do voto em separado, em razão da minha formação como promotor de justiça, enfim, eu tinha uma visão diferente de determinados pontos e por isso eu apresentei um voto em separado com vários indiciamentos e muito pedido de investigação. Naquela época existia uma questão bem sensível que era passadina, importante isso por conta do seu voto em separado. Essa era uma questão abordada no seu voto e não abordada de forma específica no voto do relatório final? Bem provável, porque eu abordei de forma a apontar aí, engranuçais, de forma muito minuciosa, o envolvimento de cada um dos diretores e também das relações com os partidos políticos. Ou seja, o senhor, em que pese que possam haver outros aspectos, mas em essência era uma questão do senhor achava que o relatório tentava proteger o governo, como governo, e o senhor entendia que a investigação não podia proteger o governo, tinha que ser aberta. Eu tinha clareza que a investigação tinha que se dar com base nas provas que foram trazidas para a CPI. E essas provas ensejavam um indiciamento muito mais abrangente e investigações por parte do Ministério Público, aqueles que tinham foro privilegiado, de forma muito mais intensa do que aquela apresentada pelo relator. Havia uma divergência de posições. A apresentação do seu voto é separado, foi mais entre o embate governo e oposição, visões diferentes de governo e oposição. Não, eu acho que uma convicção minha de natureza, digamos, jurídica, repito, em razão da minha formação, de que as pessoas que ali estavam tinham um envolvimento direto com a atividade criminosa. Não foi para me contrapor ao relator, foi convencimento mesmo de que aquelas pessoas precisariam ser minimamente investigadas para se apurar se tinha ou não envolvimento. Mas os elementos de prova existentes até ali, que foram corrigidos para os autos, levavam à conclusão de que mereceriam um indiciamento ou, no mínimo, uma investigação. Mas o senhor se recorda de algum tipo de ato, de qualquer ato por parte do senador Ginhagel para tentar proteger alguém nesse indiciamento? Em momento algum. Excelência, nenhuma pergunta. Outros defensores têm perguntas? Pela defesa de Valério Neves Campos, bom dia. Senhor deputado, Vossa Excelência conhece o Valério ou alguma vez o viu? Não, não sei quem é. Obrigada. O Ministério Público tem alguma indagação? O juiz tem um esclarecimento. Senhor deputado, Vossa Excelência se recorda se houve requerimentos de convocação de dirigentes de empreiteiras no âmbito da CPMI? Bem provável. Bem provável. Não posso afirmar. Talvez até eu mesmo tenha feito, eu não me recordo, Vossa Excelência. Mas é bem provável. Talvez fique prejudicado então, mas Vossa Excelência se recorda se esses requerimentos foram aprovados e se não foram o motivo? Não me recordo, Excelência. Peço desculpas, mas de fato não me recordo. Tá certo, então. Então eram esses dois esclarecimentos. Pode interromper a gravação.